1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou seu reinado em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe de Abias se chamava Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como era perfeito o coração do rei Davi, seu antecessor. Mas, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, levantou o seu filho como seu sucessor e fortaleceu Jerusalém, porque Davi havia feito o que o Senhor aprova e havia obedecido aos mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Durante toda a vida de Abias, sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Os demais acontecimentos da história de Abias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quando ele morreu, foi sepultado em Jerusalém e seu filho Asa reinou em seu lugar. Asa se tornou rei de Judá em Jerusalém no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa agradou ao Senhor conforme o rei Davi, seu pai. Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai havia feito. Tirou do trono sua avó Maaca, que era a rainha-mãe, porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares dos idólatras dos montes não tenham sido retirados, o coração de Asa foi dedicado ao Senhor todos os dias. Ele trouxe de volta para a casa do Senhor as coisas consagradas por ele e pelo seu pai, os vasos de prata e de ouro. Sempre houve guerra entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu a cidade-fortaleza de Ramá, esperando assim cortar todo o comércio com Jerusalém. Então Asa pegou toda a prata e todo o ouro destinados no tesouro do templo do Senhor e todos os tesouros do palácio, e confiou tudo aos seus oficiais para levarem para Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Esrom, rei da Síria, que governava em Damasco, com esta mensagem: sejamos aliados, assim como nossos pais foram aliados. Estou lhe mandando um presente de ouro e de prata. Agora rompe o seu acordo com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele se retire do meu país. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e mandou seus exércitos contra algumas das cidades de Israel. Ele destruiu Rijon, Dan, Abel-Bet-Maaca, toda a região de Quinerete e toda a terra de Naphtali. Quando Baasa teve notícia do ataque, parou a construção da cidade de Ramá e voltou para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, pedindo que todos os homens fortes, sem exceção, ajudassem a demolir a cidade de Ramá e levassem embora as pedras e as madeiras que Baasa havia usado. O rei Asa usou esses materiais para construir a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, suas conquistas e todos os seus atos, bem como as cidades que ele construiu, encontram-se registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Asa ficou velho, ele sofreu de uma doença nos pés e, quando morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu predecessor. Então, seu filho Josafá se tornou o novo rei de Judá. Enquanto isso, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel. Ele reinou 2 anos, tendo começado no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, ele fez o que era mau aos olhos de Deus, andando nos caminhos do seu pai, e levou todo Israel a pecar. Então Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou, enquanto estava com o exército israelita cercando a cidade dos filisteus de Gibeon. Baasa matou Nadab e tomou o lugar dele como rei de Israel em Tirza, durante o 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Logo em seguida, Baasa matou todos os filhos do rei Jeroboão, de maneira que não sobrou ninguém da família real.
exatamente como o Senhor havia predito por meio do seu servo Aías, o profeta de Siló. Isso se deu porque Jeroboão tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, pecando e levando todo o povo de Israel a pecar. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, reinou durante 24 anos a partir do 3º ano do reinado de Asa em Judá. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os maus caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado o povo de Israel a cometer. 1 Reis, capítulo 16. Então o profeta Jeú, filho de Hanani, entregou ao rei Baasa uma mensagem do Senhor. Essa mensagem dizia: Levantei você do pó a fim de fazer de você líder do meu povo Israel. Mas você tem andado nos maus caminhos de Jeroboão, você fez meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. Por isso, agora estou prestes a destruir você e sua família, da mesma maneira que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e seus filhos. Os membros da sua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves do céu. Os demais acontecimentos da história da vida de Baasa, suas ações e suas conquistas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi enterrado com seus antepassados em Tirza, e seu filho Elá reinou em seu lugar. A mensagem foi enviada a Baasa e sua família por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, porque ele havia provocado o Senhor com todos os seus atos maus. Ele foi tão mau como a família de Jeroboão, apesar do fato de ter destruído todos os filhos de Jeroboão por causa dos seus pecados. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, porém reinou somente 2 anos em Tirza. Então, o general Zinri, que era encarregado da metade dos carros reais, conspirou contra ele. Um dia, o rei Elá estava bêbado na casa de Arza, o mordomo do palácio em Tirza, que era a capital. Zinri entrou, deu um golpe no rei e o matou. Isso ocorreu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Depois Zinri declarou-se o novo rei de Israel. Imediatamente depois de tomar o trono, matou toda a família de Baasa, não deixando ninguém vivo do sexo masculino. Ele destruiu até os parentes e amigos. Essa destruição da família de Baasa por Zinri estava dentro da palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeú. A tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá, porque eles tinham levado Israel a adorar ídolos inúteis e provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos da história do reinado de Elá estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri somente reinou 7 dias em Tirza. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton dos filisteus. Quando eles ouviram dizer que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, eles, no mesmo dia, no acampamento, escolheram o general Onri, comandante do exército, como novo rei de Israel. Então Onri levou o exército que estava em Gibeton e cercou Tirza, a capital de Israel. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, foi para o palácio e pôs fogo em si mesmo e morreu. Pois ele também tinha pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido, e levando o povo de Israel a pecar com ele. Os demais acontecimentos da história de Zinri e de sua traição estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então o reino de Israel dividiu-se em 2 partidos. Metade do povo apoiou Tibni, filho de Genate, para fazê-lo rei, e a outra metade ficou leal ao general Onri. Mas os seguidores do general Onri foram mais fortes do que Tibni, filho de Ginate, e Tibni foi morto, e Onri reinou sem oposição.
No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Seu reinado durou 12 anos, sendo 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte que agora se conhece como Samaria. Ele pagou 70 quilos de prata. Nesse monte, Onri construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem a Semer, o nome antigo do monte. Mas Onri fez o que era mau aos olhos do Senhor. Fez pior do que qualquer um dos reis antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a cometer os mesmos pecados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos inúteis. Os demais acontecimentos da história de Onri, seus atos e suas realizações, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que seu pai Onri. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometeu os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e começou a adorar e servir a Baal. Primeiro ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado que Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão, e quando afinal ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com a palavra do Senhor sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Depois o Senhor disse a Elias: Vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba a água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do córrego. Mas depois de algum tempo, o córrego secou, porque não caía chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você, e dê a ela as minhas instruções. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: Peço que me traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: Traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar minha última refeição, e depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas Elias disse à mulher: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno pão para mim e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A mulher fez conforme Elias disse, e ela, Elias e o filho dela
continuaram comendo do suprimento de farinha e de óleo enquanto foi preciso, pois, por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Certo dia, entretanto, o filho da mulher ficou doente, e a doença foi se agravando e ele acabou morrendo. Chorando, ela reclamou a Elias: Ó homem de Deus, o que você me fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados, matando meu filho. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele pegou o menino que estava nos braços dela e subiu com ele para o quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou o menino na cama dele. Então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, porque o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho dessa viúva, dona da casa onde eu moro? E Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, por favor, faça esse menino voltar à vida. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. O espírito do menino voltou e ele viveu de novo. Então Elias desceu com ele e o entregou à sua mãe. Veja, ele está vivo, disse Elias. Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus. A mulher disse a Elias: E a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade.